Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelino Nakamura e hoje nós vamos conversar sobre a relação entre mau funcionamento do intestino e obesidade. Com uma certa frequência, a gente recebe paciente no consultório com excesso de peso, referindo que também tem mau funcionamento do intestino, como que de certa forma relacionando o excesso de peso com o mau funcionamento do intestino. Só que nessas situações, quando a pessoa toma um laxante ou vai no médico, faz uma lavagem e acaba conseguindo evacuar, o peso deveria reduzir, o que não acontece. A verdadeira relação entre o excesso de peso e o intestino preso é a má alimentação. Para entender como isso funciona, é só lembrar que durante os milhões de anos de evolução do ser humano na face da Terra, o ser humano sempre passou fome. Assim como todos os animais passam fome hoje em dia. Todos os animais têm a quantidade da sua população controlada pela disponibilidade de comida. E com o ser humano não era diferente. Então, a seleção natural dotou o homem de um estômago grande para armazenar e processar uma grande quantidade de comida e um intestino longo para digerir e absorver os nutrientes de uma grande variedade de alimentos que são muito pobres em nutrientes, que é o que ocorre com frutas, legumes, sementes. Também dotou o ser humano de um intestino grosso longo, que é basicamente um concentrador de água. Transforma as fezes líquidas em fezes sólidas, de modo a economizar água e para a gente não ficar desidratado. Essa adaptação a um ambiente escasso em comidas também fez com que o nosso metabolismo gerasse algumas estratégias de sobrevivência. A gente pega tudo que a gente consome a mais, principalmente calorias, e acumula sob a forma de gordura para tempos de escassez. E também fez com que a gente desse preferência para alimentos gordurosos e doces. É por isso, por exemplo, que é muito difícil resistir a uma barra de chocolate, que é basicamente uma barra de gordura doce. Só que, a partir do momento em que o homem desenvolveu o dom da inteligência, ele aprendeu também a se programar para o futuro. Ele aprendeu a plantar, a criar animais e fazer uma reserva de alimentos que possibilitasse não sofrer nos períodos de carência. Só que uma coisa que a seleção natural e o nosso instinto de sobrevivência nunca previu foi essa super oferta de alimentos calóricos e purificados que a gente tem hoje em dia. Quando o nosso sistema digestório, que está adaptado para alimentos pobres em calorias, ricas em fibras, ele é bombardeado com uma quantidade de alimentos muito calóricos e pobres em fibras, faz com que ele absorva rapidamente essas calorias, tire a sensação momentânea de fome, mas esse tipo de alimento ele não estimula o nosso centro da saciedade e ele não ocupa o volume no intestino de modo que dê aquela sensação de plenitude intestinal. Então, você come e logo está com fome de novo. Esse mesmo tipo de alimento, como ele é muito pobre em fibras, ele não cria um volume de fezes suficiente para estimular no intestino o reflexo da evacuação. Então, ao longo dos dias, ele vai acumulando pequena quantidade de fezes ressecadas até aquilo adquirir um volume tal que estimule o reflexo da evacuação ou que a pessoa vá no médico, acaba fazendo uma lavagem, ou toma um laxante, qualquer coisa parecida. Se você imaginar que o nosso intestino é exatamente igual ao de um índio da floresta amazônica, imagina que a quantidade de calorias que ele vai gastar correndo, caçando, subindo em árvores, nadando, é exatamente igual a que ele vai conseguir
adquirir no decorrer do dia. Se você pegar esse indivíduo e colocar no escritório aqui no centro de São Paulo, você vai ver que ele vai engordar rapidinho também. Da mesma forma que se você for colocado no meio da tribo para fazer tudo o que o índio faz para conseguir o alimento de que necessita, também você vai emagrecer. Então, a mesma inteligência que fez com que a gente fosse capaz de prever as necessidades futuras, também nos deu a capacidade de perceber que o excesso de comida está nos prejudicando. Então, o que a gente precisa basicamente é adaptar ao nosso estilo de vida atual atividades físicas e hábitos alimentares de modo que a gente não acumule o excesso de nutrientes que a gente ingira. A gente tem que substituir essas atividades que o índio necessitaria por atividades voluntárias em academias, em esteiras, bicicletas, passeando nos parques e assim por diante. E também precisa adaptar a nossa alimentação para alimentos ricos em fibras, pobres em calorias, que é mais ou menos o que o índio comeria numa floresta. A gente precisa adaptar o nosso estilo de vida e a nossa alimentação ao organismo que a gente tem e ao intestino que a gente tem. Não tem como fazer o contrário. Não tem como manter o organismo magro, forte, saudável e o intestino funcionando bem, comendo um monte de alimentos refinados, calóricos e fazendo poucas atividades físicas que compensem esse exagero. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me siga nas redes sociais. Muito obrigado.